Oi, gente! Bem-vindos à série 4/8. Serão 32 dias de vídeo aula. Quero que vocês estejam comigo aqui durante 32 dias. Eu vou compartilhar as minhas experiências, os meus processos, um pouquinho das minhas aulas, um pouquinho desse caminho, as construções. Eu acho que vai ser muito bacana. Então, compartilhem. Mande para os colegas do Jazz, que a gente vai falar, vai bater um papo, muita coisa legal. E hoje eu vou começar com o primeiro dia de aula, então eu quero que vocês estejam comigo aqui desde o primeiro dia. Vamos lá, vou começar a compartilhar com vocês uma aula que eu até vivenciei há pouco tempo, pensei num processo, e porque eu queria que o meu bailarino vivenciasse a mesma movimentação em dois lugares diferentes. Então eu trouxe, lógico, né, que nesse lugar que nós estamos no momento de estar fazendo essa aula online, eu trouxe um elemento banco para a aula, e nesse elemento banco o bailarino tinha que executar essa sequência de movimentações criadas em cima desse banco. Então eu dei blifei algumas coisas para ele. Então ele teria que trabalhar nesse banquinho, que é num plano médio, tá? Onde a construção dessa movimentação seria pensando na flexão das articulações, tá? Pensando nas estruturas ósseas, um pouquinho maior, nas grandes estruturas ósseas, não em rotação, mas sim em flexão. Então, o movimento um pouquinho mais quadrado, tá? Aí, trouxe uma trilha, onde foi montado essa sequência em cima dessa trilha. Então, essa trilha, ela tinha pausas, ela tinha acentos, ela trazia um lugar um pouquinho mais quebrado, ela tinha que ter agilidade, ela tinha que ter dinâmica, e trazia um lugar mais do jazz, um pouquinho mais intimista. Entende que eu tô falando mais dentro desse quadrado dela, tá? Não tão expansivo. E aí passei essa sequência pro bailarino. Super legal, fizeram dentro da música, bacana. Trouxemos algumas habilidades com banco, que eu acho que é legal, é um outro lugar pra gente trazer e experimentar para o nosso bailarino, porque a gente está na era de experiências, né, gente? De experimentos. Então foi super bacana. Aí o que eu fiz? Essa mesma sequência de movimentos, eu peguei uma outra trilha que estava num outro lugar. Olha para vocês, eu quero que vocês entendam que eu estou falando que com uma trilha, ela pode mudar completamente essa sequência de movimentação. Então eu peguei a mesma sequência e coloquei nessa trilha. Era uma trilha um pouquinho mais lenta, tá? Uma trilha que ela mesma trazia uma extensão da voz e dos instrumentos. Então, pensando em extensão, a gente já tinha que pensar na extensão de movimentação, então não poderia ser daquela outra forma, mas eu não falei isso pro bailarino, eu fiquei quieta. Eu simplesmente peguei a trilha e falei, ó, escutem essa trilha. Sabe aquela movimentação que foi construída na primeira trilha? Ok, guarde a movimentação, guarde a sequência mesmo de passos. Agora, gente, dentro dessa trilha, vocês vão pegar a mesma movimentação e vão dançar. Eu deixei com que eles colocassem a pausa aonde eles queriam. Eu deixei com que eles levassem esse tempo dessa composição do jeito que eles quisessem, tá? Tanto que na hora que eles fizeram, cada um fez um tempo, cada um fez um jeito e foi bacanérrimo, gente.
E aí tá. Aí eu falei, agora é a hora de eu observar esse bailarino. Porque a trilha coloca a gente num outro lugar. A trilha, ela conta, ela é um roteiro, gente. É ela que conta essa história corporal, né? Mas eu não passei essas informações. Eu só queria sentir para ver qual era do bailarino. E aí, gente, foi tão bacana. Porque primeiro que parecia que era uma outra coreografia. É impressionante, gente, como a trilha modifica a mesma sequência de movimentos, como quando você olha isso, não parece que é a mesma movimentação. Como cada um escuta a música de um jeito, né? Somos indivíduos diferentes mesmo, mas eu mesma fiquei encantada com quantas possibilidades uma sequência de movimentos pode trazer para dentro de um corpo de um bailarino. E ali ele trouxe grandes expansões e amplitude de movimento. Ali ele trouxe pausa, ali ele trouxe respiração, ali ele trouxe um pouquinho de estabilidade e equilíbrio, porque daí tinha essas pausas que teve alguns que realmente quiseram fazer essas pausas em movimentos técnicos um pouquinho mais difíceis, então trouxe essa estabilidade, esse equilíbrio para dentro do movimento, e como eles trouxeram essa dramaturgia para dentro dessa sequência de movimentos. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que na verdade a gente como professor, a gente tem muita coisa na mão, muitos elementos na mão, e a gente tem que distribuir isso para os nossos bailarinos, para a nossa classe, para que eles possam entender esse lugar. E para que a gente possa também observar nosso bailarino, como que é a leitura desse bailarino perante uma trilha sonora. Eu não falei, eu não pontuei, faça essa mão no 8, faça essa cabeça, não, cada um fez um tempo, a mesma sequência. E aí, o que é legal também é como alguns bailarinos ficam confortáveis nessa movimentação fluida e como outros bailarinos ficam mais confortáveis nessa sequência com música de dinâmica, de agilidade. Como é bacana, aí a gente já consegue ver que tipo de bailarina a gente tem em sala de aula, né? Principalmente agora no início do ano, que tá entrando aluno e a gente ainda não conhece muito bem esse aluno, né? Então é um exercício muito legal, que além da gente trabalhar ele como um colaborativo, porque a gente sabe que o jazz, uma das características dele é a improvisação, porque daí no final dessa sequência decorada, eu pedi para que eles improvisassem, né? Dentro dessa movimentação que era quadrada, que eles transformaram numa fluidez, eu pedi para que eles improvisassem. E quanta coisa bacana que trouxeram assim como repertório para a aula, sabe? E foi muito positivo. E eu acho que também um outro fator que foi muito importante, eles se sentiram nesse momento muito colaborativos com essa aula. Que eu acho que esse é um dos papéis do professor, deixar o aluno colaborar para aquilo que você está fazendo. Nesse momento, lógico, gente, que dentro de uma estruturação de aula, a gente tem que ter objetivo, a gente tem que ter o conteúdo, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Mas num processo desse que a gente tem que trazer durante a aula, é muito legal o aluno colocar aquilo que ele aprendeu para a gente poder observar e a gente entender qual é a leitura dele, desse jazz que a gente propõe, né? Porque às vezes a gente passa conteúdo, estrutura a nossa aula e aí a gente não consegue observar. Então, esse momento é hora de você sentar e observar cada aluno, em que lugar que a gente pode trazer ele. Façam essa experiência. Eu trouxe um elemento banquinho, porque devido à aula
Agora tá no Zoom, eu quis trazer essa movimentação dentro de um banco para limitar esse lugar. Mas isso em sala de aula, você pode desenvolver isso num chão, uma sequência de chão, né? Onde você pode grifar o que você quer. Você pode trazer dentro de uma movimentação, uma sequência sua que você montou em pé. Você pode trazer isso dentro de uma barra coreografada. Você coreografou a barra com uma música e aí depois de um processo, você troca essa trilha e aí você vai ver como esse bailarino, a mesma movimentação, ele tem uma outra leitura e como é bacana isso para ele e para a gente como professor, né? Como o colaborador disso. Então, é isso, essa primeira aula eu queria que vocês fizessem esse teste nos alunos de vocês. Experimentem, marca lá, me marca, coloca nos stories, eu quero ver um pouquinho também e falem para mim se deu resultado. Eu quero saber o que vocês acharam desse processo em sala de aula. Tá? E é muito legal, o aluno vai se sentir colaborativo e eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ver, tá? Quero ver o resultado disso. Ó, amanhã tem mais aula, são 32 dias juntos aqui, passando essas experiências que eu aplico em sala de aula, que ajuda o meu bailarino a crescer, que torna prazeroso a nossa aula. Então, vamos ficar esses 31 dias, né, gente? 31 dias juntos. Compartilhe com amigos de vocês, com os colegas, com os amantes do jazz, que durante esses dias eu vou tentar passar o máximo das minhas experiências, dos meus resultados, para colaborar na sua aula. Tá bom? Até amanhã!